gente está na reta final das eleições municipais deste ano, o pleito aí que acontece neste domingo, para você escolher o seu vereador e também o prefeito ou prefeita que será eleito, então, na noite deste domingo. E todas as dúvidas a gente vai tirar agora com o chefe do cartório eleitoral de Porangatu, David Correia, que faz parte da zona eleitoral composta pelos municípios de Porangatu e Novo Planalto. Quem tem aí a dúvida com relação a onde votar, com relação ao título, quais documentos você deve levar para não ter nenhum constrangimento e também para não pegar muita fila nessas eleições. David, seja bem-vindo ao Jornal Nossa Voz. Obrigado, Deviane. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Certo. A gente sempre faz aquele registro daquelas filas enormes quando se trata de eleições municipais. Principalmente, a gente percebe que a movimentação é bastante intensa nos colégios eleitorais. Como que o cartório tem se preparado? Vocês estão aí com serviços bastante intensos, a gente acompanhou no último final de semana. E como que vocês estão se preparando? Nós fizemos um trabalho ao longo dos últimos 2 anos, Deviane, no sentido de diminuir a quantidade de eleitores em cada sessão. Vamos lembrar que a sessão eleitoral é ali, aquela sala em que o eleitor vai lá e vota, certo? Hoje, Porangatu, o local de votação com maior número de eleitores é no Colégio Valdemar. Tem quase 3.000 eleitores em 9 sessões, mas são pouco mais de 320 eleitores por sessão. É um número muito tranquilo. Para vocês terem uma ideia, é autorizado funcionar até 500. Porangatu, nós estamos com uma média abaixo de 300. Então, assim, tá bem tranquilo. A questão das filas é exatamente por conta que as pessoas têm um hábito já cultural de votar no início do dia. E no início do dia, geralmente a gente tem muitos eleitores idosos, certo? Nós passamos ontem no treinamento para os presidentes de sessão. Porangatu, só de eleitores de 80 a 89 anos, tem 892 eleitores. De 89 a 90, mais 176 eleitores. Porangatu tem uma eleitor há centenários, vários. E Porangatu tem uma eleitora registrada, tem 113 anos de idade. Essa eleitora votou até 2018, ela votava. Então, assim, os idosos vão sempre no começo do dia e eles têm preferência. E aí acaba travando as filas. Então, a gente sempre reitera esse conselho ao eleitor. Não vote no início do dia. Deixe para votar ou no final da manhã ou no início da tarde, que as sessões são tranquilas. A gente não registra fila em sessão eleitoral. 2 horas da tarde não tem fila em lugar nenhum em Porangatu. As imagens que a TV sempre faz é aquela imagem do início do dia. Eu costumo dizer isso, Deviane. Eu passo a partir de 5 da manhã em cada um dos locais de votação e a gente encontra os velhinhos 5h30 da manhã aguardando abrir a escola. Então é por isso que dá fila. Certo. Outra dúvida também muito frequente é quanto aos locais de votação. A gente teve algumas mudanças, especialmente em colégios que estavam em reforma e esse ano voltaram, né, a funcionar como locais de votação. Explica pra gente quais foram as principais mudanças. Os eleitores do setor Grupiara que votam nas sessões 96 e 121 são eleitores ali da escola Maurício Reis. Esses eleitores vão votar no Cotec, né? Ali o antigo Itego, em frente da subestação de energia no início da Avenida Mutunópolis. Os eleitores que votavam no Colégio Eusébio Martins, na eleição passada, eles votaram no Cotec porque a escola estava em reforma. Agora a escola já voltou a funcionar. Então os eleitores dessas sessões lá do Colégio Eusébio, eles voltam a votar no Colégio Eusébio, certo? Mas o eleitor não tem que se preocupar muito com isso, primeiro, porque em todos esses locais já foram instaladas ontem e hoje faixas indicativas para que o eleitor se dirija ao local correto. Certo, e com relação à documentação, outro fator também relevante, a gente sabe que hoje com o mundo digitalizado, tecnológico, a gente tem a opção do e-título. Quais os documentos que é obrigatório levar no dia da votação?
o eleitor ou a eleitora ela deve comparecer na sessão com um documento oficial com foto, certo? E com o título eleitoral. A gente já há algum tempo fala do e-título, que é o título digital, né? O e-título, inclusive, só pode ser baixado ou atualizado, porque às vezes a pessoa baixou lá em 2022, nunca mais abriu o e-título, deve abrir para que seja atualizado. O e-título, ele já é tão interessante, Deviane, que ele já supre o documento com foto, porque ele tem fotografia, certo? Se tiver biometria coletada. Além do mais, se você não sabe se a sua escola mudou de lugar, alguma coisa, ele já tem um mapa que te direciona o GPS da sua casa até o local de votação. Certo. E outra preocupação também, não só da sociedade, mas também da segurança pública, é com relação aos crimes eleitorais que possivelmente podem ser praticados nesse período, neste domingo. Como que a Justiça Eleitoral se preparou nesse sentido? Ao longo desses últimos meses, inclusive terça-feira, nós tivemos uma reunião com os coronéis que comandam tanto o 12º CRPM quanto o 3º Batalhão da Polícia Militar, com os delegados, com o Ministério Público, com a Juíza Eleitoral, e foram definidas todas as estratégias de segurança desses últimos dias, certo? Então, assim, o eleitor tem que estar muito atento, principalmente no dia da eleição, com crime de boca de urna, certo? O eleitor pode comparecer no local de votação com uma camisa, com bottom, tudo certo, desde que silenciosamente e de forma individual. Tá tudo certo. Ele não pode praticar o pedido de voto, certo? Não pode fazer um pedido de voto, isso seria boca de urna no dia da eleição. E também no dia da eleição a gente orienta para que evite o transporte irregular de eleitor, porque a polícia está monitorando muito de perto essa situação do transporte irregular de eleitor. É algo que a gente precisa, às vezes, até alongar um pouquinho. Certo, a gente está com um tempo já quase esgotado. Eu gostaria aqui de reforçar sobre a segurança das urnas eletrônicas, que inclusive a gente acompanhou todo o processo de auditoria, de lacre das urnas, e é importante a gente destacar isso aqui também, só para finalizar. O processo eletrônico brasileiro é seguro, auditável. Inclusive, eu digo para os telespectadores, baixem um aplicativo para os seus celulares que se chama Resultados. Esse aplicativo você vai poder acompanhar em tempo real a apuração em todas as sessões do Brasil. Eu quero saber como que está a eleição em São Paulo. Em tempo real, você pode acompanhar com esse aplicativo. Também, Deviane, o eleitor ou a eleitora que se interessar pode baixar um aplicativo que se chama Boletim da Urna, Boletim na Mão. Boletim na Mão. Esse aplicativo, ele vai fazer a leitura do boletim da urna quando terminar a votação, e ele mesmo pode verificar em até 3 dias, geralmente em 24 horas, se aquilo ali que a urna apurou é o que foi totalizado em Brasília e está na internet.